Eles foram levar a Clarinha. Participando agora. Boa noite. Hoje o Bruno vai falar para a gente, né, sobre o Evangelho de Lucas. Eu queria dar boa noite para Carla, para Daiane, para o Marcos, para a Hebe, Gabi, Sandra, Everton, Lígia, Milena. Isso que eu estou vendo. Boa noite, boa viagem para quem está na estrada. E a gente vai tocando por aqui. E com você, Bruno. Você quer fazer a prece? Você quer pedir para alguém fazer? Ou alguém Eu está com faço. inspiração aí para fazer a prece? Eu já faço, aí a gente já começa, né? Então tá bom. Então vamos nesses instantes tranquilizar os nossos corações, buscarmos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, companheiros deste trabalho, companheiros de ideal, para que possamos tirar o máximo de proveito desses instantes em que nos propomos a entrar em contato com o nosso Mestre Jesus, a buscar entender com mais profundidade as suas lições, o seu Evangelho, para que aos poucos consigamos modificar a nossa conduta, os nossos pensamentos, para andarmos de forma mais justa aqui nessa terra. Que possamos então ter uma noite bastante proveitosa. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, pessoal, desculpa pelo atraso técnico aí. Esse aqui é diferente, né? Vocês me falam aí se deu certo a apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim, Apareceu? Bruno. Beleza. Bruno, apareceu, mas eu acho que você não colocou para gravar, não, colocou? Para mim aqui, Ou sim. colocou? Ah, tá. Aqui para mim está aparecendo a gravação aqui. Deu certo, né? Muito bem. Então vamos dar sequência no nosso estudo. A gente continua na mesma perícope, né? Já tem um tempinho aí que a gente está falando de João Batista. Vai demorar um pouquinho ainda para a gente acabar, porque hoje é o versículo 30, e são 35 versículos essa passagem, vai até o 35 essa passagem, né? O Everton trouxe para a gente, hoje o estudo é bem casadinho com o estudo da semana passada, bem casadinho, a gente vai aprofundar um pouco mais, vamos retomar algumas coisas, mas eu gostei muito desse versículo, como um momento assim de muita introspecção, de muita reflexão íntima. Eu queria trazer isso para vocês. É um tema que desperta algo que para nós vai ser também fundamental nesse processo nosso de essa busca de evolução, né, de melhorar a nossa conduta. E eu achei que o versículo ele deu uma oportunidade muito grande da gente fazer esse tipo de reflexão. Vocês já vão entender por quê e vão entender também que esse estudo foi feito de forma coletiva, ainda que meio indiretamente, mas vocês me ajudaram, conforme vocês foram conversando no grupo, alguns comentários da reunião passada, eu peguei, entrelacei tudo isso, costurei e vou tentar trazer para vocês aqui, espero que vocês gostem também. Então, na semana passada, o Everton falou do versículo 29, é Jesus falando, né? Todo o povo que ouviu João Batista, e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo de João. Então Jesus está falando que o povo, de forma geral, né? E dando uma ênfase nos publicanos, que eram muito mal vistos naquela sociedade, né? Porque eles trabalhavam para o Império Romano. Eles reconheceram Deus como justo, quer dizer, eles aceitaram os desígnios de Deus, como Everton comentou, né? Não só através de palavras, mas principalmente através de uma mudança de comportamento. Esse é o eixo central, agora que a gente vai falar um pouquinho de batismo, né? Então, essas pessoas que aparentemente eram pessoas afastadas das questões do espírito, eles reconheceram
a necessidade da mudança, e por isso receberam o batismo de João. E agora, no versículo 30, Jesus fala o seguinte: os fariseus e os mestres da lei, ou seja, aqueles que conduziam a parte espiritual daquela comunidade, né, eles que detinham essa autoridade religiosa e que deveriam, então, conhecer com muito mais profundidade aqueles ensinamentos, eles não foram batizados por João Batista, né, rejeitando o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Então vejam como que é bem paralelo com o versículo anterior, porque no versículo anterior, Jesus apresenta dois personagens, e a gente falou como que esses personagens justificaram a Deus. E agora a gente vai falar daqueles que não justificam a Deus. Então a gente vai falar do oposto. E aí a gente tem que sempre olhar para esses personagens para a gente tentar extrair o máximo de ensinamento do versículo, né? A ideia é sempre a gente utilizar como padrão e tentar enxergar no nosso comportamento em que momento nós também nos comportamos como fariseus, nos comportamos como os mestres da lei, e a partir daí, né, ter iniciativas para a mudança do nosso comportamento. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o batismo, né? Até quando eu fui falar com a Daiane para trocar o domingo, que eu vi agora que eu estou saindo no lucro, né, Daiane? Porque depois vai ficar mais difícil. Ela ainda falou assim, nossa, vai falar de batismo, né? É um tema diferente, tema complexo, né? Então, vamos começar falando um pouquinho do batismo. O batismo a gente já falou, quando a gente falou também sobre João Batista, lá atrás, lá no comecinho, quando ele foi apresentado, né? Quando ele pregava no deserto, quando Jesus foi ser batizado por ele, a gente falou um pouco do batismo. Então eu vou retomar alguns pontos, porque muita gente que está aqui hoje não acompanhou esses estudos, apesar deles estarem gravados, se eu não me engano, é o versículo 22 do capítulo 3º. Depois eu mando o link para vocês, porque vai ser assim, bem complementar. A gente retoma alguns conceitos, mas a gente vai complementar para não ficar muito redundante o estudo, né? Qual que é a ideia central nessa questão do batismo? Vamos começar direto com Emmanuel. Emmanuel vai fazer um miudinho para nós sobre esse batismo. Isso aí está lá no Caminho Verdade e Vida, só que comentando Atos dos Apóstolos, né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí ele começa assim: nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou, para isso, cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana, em outros centros evangélicos há batismo de pessoas adultas. Então, ele começa apresentando a questão do batismo, que há controvérsia, há discussão. Eu não sou assim um profundo conhecedor dessa parte das outras religiões, né, principalmente do catolicismo, mas há certas divergências com relação à questão de batismo e salvação, né? A criança que morre sem ser batizada, ela vai para o céu, ela vai para o purgatório. Então, quer dizer, foram se criando coisas aí para tentar explicar o objetivo, o propósito do batismo, e até mesmo justificar essa realização do batismo. E Emmanuel começa a falar sobre isso. Mas é lógico que quando a gente está olhando nesse panorama, a gente está olhando para o batismo nessa perspectiva o quê? Exterior, né? Porque quando a gente vai aprofundar e procurar entender o que esse símbolo representa, a gente vê que não há divergência. Não há uma questão aí que se gera polêmica. É uma falta mesmo da gente conhecer essa essência profunda dessa manifestação, né? Ele vai falar um pouco sobre isso aqui. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais água ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Então, qual é a essência do batismo, né? O que está por trás do batismo? O batismo é um grande teatro, né? É um grande símbolo para representar algo mais profundo, que é a renovação espiritual.
né? Então, não importa, o que vai ditar essa renovação não é se você é batizado criança ou batizado adulto, né? Ou se você, como ele coloca aqui, mergulha na água ou só joga água na cabeça, né? Pula no rio ou pode ser na piscina? Quer dizer, vai criando tantas discussões sem nenhum proveito e esquece do ponto central, da renovação. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Olha que interessante, né? Então, toda essa simbologia é necessária, foi necessária, continua sendo necessária, até mesmo para que sirva de lembrança, para que sirva de recordação, não é? Tem o seu proveito, tem a sua razão de ser. Pode falar, Hebe. Esses dias eu ouvi uma conversa, mas a pessoa também não sabe quando faz uma coisa e não sabe a lógica? Uma avó, ela é feia, e o netinho desencarnou. Antes dele desencarnar, ela mesma batizou. Aí, mas só que faz porque a igreja manda fazer. Eu perguntei, mas não soube responder, não. Não soube responder, né? Porque entende o batismo como sendo um pré-requisito para a salvação, sem adentrar o motivo. E provavelmente quem de fato, né, dentro do próprio catolicismo, dentro do próprio protestantismo, quem estuda e busca a origem disso, que está lá na tradição judaica, né, não é nem da tradição cristã, ela foi adaptada, com certeza compreende com mais profundidade, né? Mas da mesma forma que essas pessoas, os espíritas também têm isso, né? Às vezes a gente fica muito na parte mais rasa do assunto e não procura estudar, não procura se aprofundar, né? Por isso que vem Emmanuel e enche a gente, inclusive, de palavra difícil, para a gente ter que ir no dicionário toda hora para estudar, né? Quer dizer, é um convite ao estudo, né? A gente não pode se dar ao luxo de não fazer isso. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E os que ouviram. Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então, olha como que aí Emmanuel vai na essência, né? E com muita maestria ele resolve de forma simples, né? Então, o batismo, ele está relacionado com essa renovação, só que essa renovação, ela consiste em ouvir, em crer, em acreditar e exercitar, colocar em prática. Aquilo que o Everton nos trouxe na semana passada como justificar a Deus. Aquela expressão justificar a Deus está relacionada a isso, a esse processo de mudança, né? Mudança com prática, colocar a mão na massa. Quer ver como que isso também pode ser explicado com os exemplos da natureza? Aí esse exemplo eu estou trazendo lá do nosso outro estudo, né? Em que rio João batizava as pessoas? Ó, pergunta boa para o nosso vestibular aqui. Rio Jordão, né? O dia que a gente tiver a nossa Universidade Mildinho, né? A gente for fazer o concurso, aí vai ser uma pergunta boa para colocar na prova, né? No Rio Jordão. Aqui está a topografia do Rio Jordão. Não sei se vocês se recordam dessa figura, né? Vocês estão vendo o mouse aí também? Tá mexendo, né? Lá em cima, né? Onde tem o Monte Hermon, né? Do degelo do Monte Hermon, é uma das formas de abastecimento desse Rio Jordão, né? Aí aqui a gente tem uma pequena bacia do Ula. Depois aqui, essa bacia um pouco maior, né? Na verdade, ela é bem grande. Aqui está o Mar da Galileia, né? Lembrando que o Mar da Galileia não era mar, ele é uma lagoa, mas é uma lagoa tão grande, né? Que quando dava tempestade, parecia mesmo uma tempestade em alto mar lá, né? Tinha onda, virava barco, tanto que tem até a passagem de Jesus.
E descendo aqui, seguindo o curso do Rio Jordão, ele vai desaguar aqui embaixo, que é o Mar Morto. Então, o mesmo rio que abastece o Mar da Galileia vai desaguar no Mar Morto. Só que qual a diferença entre os dois, né? O Mar da Galileia era uma bacia extremamente produtiva, né? Sustentava toda aquela região com a produção de peixes e tudo mais que eles necessitavam dessa água, né? Enquanto o Mar Morto recebe esse nome não por acaso, né? Ele é tão salgado, né? É uma água que é tão imprópria para a vida, que deve ter só bactéria ali, alguns pequenos seres, mas não há criação de peixe. E por que que duas bacias, né? Duas lagoas alimentadas pelo mesmo rio são tão diferentes? Quem se lembra? É o mesmo rio. Então não deveria ser da mesma forma, né? Não deveria ter o mesmo padrão de comportamento? A diferença é que o Mar da Galileia recebe a água do Rio Jordão e deixa passar. E transfere essa água para adiante. Enquanto o Mar da Galileia só recebe. Ele só recebe. Mar Morto. Pode falar, Roberto. O Mar Morto, isso. Não, é o Mar Morto, é. E ninguém morre afogado no Mar Morto, porque a salinidade, né, a densidade dele é tão grande que a pessoa não afunda. Não afunda, é uma água muito densa, né? Muito densa. Então, quer dizer, o batismo no Rio Jordão também nos remete a esse movimento das águas, né? A água viva, a água que nutre, a água que faz com que a vida floresça, é uma água em constante o quê? Transformação, não é água parada. Lá no Mar Morto, que é a água que só desemboca, que ele não compartilha, né, ela não vai nutrir outros locais, é um ponto final, então ali você não tem a vida se desenvolvendo, ou seja, você não tem a renovação da vida. Então, olha como que a própria natureza, ela nos dá muitos exemplos que a gente pode trazer como metáforas, né, para esse processo de crescimento, de mudança, de transformação íntima, né? Então, a gente vê que esse batismo está relacionado a esse processo de mudança. Esse processo, digamos assim, ele pode se dar dentro da própria vida, em diversos momentos da vida, vocês concordam? Sempre que você passa por um processo de grande renovação, é como se você recebesse um novo batismo. Né? Dentro de algumas vertentes religiosas, a pessoa até muda de nome, justamente para mostrar, né, mostrar que essa transformação foi tão intensa que nem o mesmo nome você vai utilizar. Mas tem um outro processo de batismo que também causa esse mesmo efeito. É o batismo entre as vidas. Porque o que é você se arrepender e mergulhar na água? É reencarnar. Não é reencarnar? A gente desencarna, vai lá para o plano espiritual. Aí a gente vê o que a gente fez. Aí a gente se arrepende. Arrependei-vos. A gente se arrepende, faz um novo planejamento, recebe uma nova oportunidade e aí a gente vai encarnar de novo. Quando a gente encarna de novo, a gente vai parar dentro da onde? Isso que eu ia falar, a gente ainda vai para um meio aquoso, né? No ventre é cheio de água, né? No ventre é cheio de água, a gente vai ficar lá banhado no líquido amniótico. O nosso corpo tem 70% de água, né? A superfície do nosso planeta é mais de 70% coberta por água. Então, você mergulhar na água é cair de cabeça, é dar uma ponta numa nova existência, né? Então, nós estamos nesse processo de batismo constantemente, seja dentro da mesma vida, seja entre vidas diferentes, assumindo outras personas, né, outros nomes, outros propósitos de renovação. Então, do batismo é isso que eu queria recapitular um pouquinho, né, para a gente ir sempre sedimentando mais isso. Agora, a outra parte que chamou muito a minha atenção é Jesus, novamente, falar dos fariseus, é um grupo que está sempre presente nos discursos de Jesus, né? E esse finalzinho que fala que eles rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos, dá uma ideia de autorreflexão, né? Quer dizer,
é aquilo que era dever deles, aquilo que fazia parte da missão deles, e eles simplesmente abriram mão disso, né? Não justificaram a Deus, ou seja, não cumpriram aquilo que era da missão mesmo, né? Da responsabilidade desses espíritos. Então é justamente para a gente fazer essa reflexão se nós também não estamos nos comportando, né, em algum momento, ou talvez em muitos momentos, como esses fariseus. Então, para a gente entender essa comparação que Jesus fez, a gente precisa entender um pouquinho de como é o comportamento de um fariseu, né? Aí a gente vai conseguir entender por que que Jesus fala com tanta ênfase sobre o comportamento deles. Para nossa satisfação e alegria, né? Para a gente, assim, é muito legal porque Kardec era um grande estudioso do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então, quer dizer, nós estamos no caminho certo fazendo esse nosso estudo aprofundado aqui, né? Kardec fez isso, só que ficou parecendo que depois que Kardec organizou a codificação, ele aboliu o estudo do Novo e do Antigo Testamento, né? E parece que não é bem por aí. Sem a gente entender uma coisa, a gente não consegue entender a outra, né? Pelo menos não com profundidade. Então, lá na introdução do Evangelho, ele já fala desses personagens, né? Então, os fariseus, do hebreu parush, que significa divisão, separação, ele fala o seguinte, que eles sempre tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores, cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então, olha como que Kardec dá um panorama, né, desse grupo de pessoas que hoje, 2024, né, deixou de ser um pequeno grupo de pessoas e passou a ser um comportamento social, um comportamento disperso em todos os países, em todas as classes sociais, né, inerente, se a gente assim puder falar, né, inerente ao próprio comportamento humano. A gente está falando, então, que nesse estudo, pelo menos, né, o traço da personalidade do fariseu que a gente vai aqui ressaltar, que a gente vai estudar e aprofundar um pouquinho, é justamente a hipocrisia, né? E aqui a gente tem que dar os parabéns para a Ana Lívia, que no estudo passado, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, ela falou assim para o Everton, esse estudo está me lembrando um livro que a gente está estudando, e lá fala da hipocrisia. Então, ela deu a deixa para a gente seguir o estudo a partir daqui. Por isso que é um estudo coletivo, hein? Daqui a pouco vai aparecer as outras contribuições. A questão dos hipócritas, né? Desse comportamento, que a gente vai discutir um pouquinho da questão da definição, né? Definição é algo interessante. Mas é tão, assim, relevante esse tema, que depois Kardec, lá na Prece pelos Espíritos Endurecidos, ele vai falar especificamente desse grupo, né? Ou desse comportamento da hipocrisia. Olha aqui que ele fala, hein? Duas categorias há, bem distintas de espíritos perversos. A dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil
é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Né? Eu acho que Kardec, ele não ia ficar também, né, gastando tinta à toa, né, gastando papel, impressão à toa. Quer dizer, ele está demonstrando que esse traço, esse comportamento, é um comportamento tão deletério, mas tão deletério, que ele é capaz de travar a nossa evolução. Né? É muito mais fácil você fazer um espírito perverso, um espírito mau, né, francamente mau, ou seja, aquele que faz o mal porque ele quer fazer o mal, e ele fala que faz o mal e vai fazer o mal, né, um espírito totalmente o quê? Transparente, né, eu sou mal e eu quero te fazer mal, eu vou te prejudicar, fique esperto que eu vou te prejudicar. É mais fácil você pegar esse espírito e conduzir ele na direção correta do que o hipócrita, do que o que fala que gosta de você, mas que no final das contas ele quer te prejudicar, né. Infinitamente mais fácil reconduzir o primeiro do que o segundo. Forte isso, né? Forte. E fala mais, né? Aqueles, os primeiros, né? Os francamente maus. As mais das vezes são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Por meio da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é um sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se, e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Olha que bonito, né? Quer dizer, quando um espírito desse ainda vai se comunicar numa reunião mediúnica, ele demonstra nitidamente que teme a Deus, né? Mesmo que seja algo instintivo, mas ele demonstra o quê? Respeito pelo nome de Deus. Agora, os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Palavras duras, né? Palavras duras do codificador. E aí vamos lembrar do estudo que a Claudinha fez, né? Quando ela comentou também sobre hipocrisia. Porque ela falou assim, ela pegou um exemplo, né? Que entre o branco e o preto há uma infinidade de tonalidades, né? Então, quando a gente pensa na hipocrisia, e aí Kardec deixou isso bem claro aqui, a gente vai ter aqueles que são extremamente transparentes, né? O Aloysio chama eles é o sincerão. É o sincerão, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu falo o que eu penso, e pouco me importa o que vão pensar, pouco me importa o que isso vai acarretar o outro, né? Quer dizer, é o que usa também da verdade como justificativa para ser mal educado, né? Então esse aí é o extremo da não hipocrisia, porque ele vai realmente agir da forma como ele pensa, certo? E o outro extremo é aquele que é o hipócrita, né? Que mascara tudo, que na verdade é um grande gênio do mal, que está sempre maquinando contra os outros, mas se apresentando como aquilo que não é, né? Se apresentando como um virtuoso. Então são extremos. E o que a gente tem que analisar aí? Nesse meio termo, né? Nesse grande degradê, em quais momentos nós nos encaixamos aí? Em quais momentos, em quais circunstâncias, ou com quais pessoas, né? Ou com qual tipo de situação nós também nos apresentamos assim, certo? Esse é o nosso desafio, esse é o convite para essa nossa reflexão, né? Todos nós vamos nos colocar aqui
como hipócritas. Acho que o primeiro ponto é nós nos aceitarmos como hipócritas, no sentido de que nós ainda não conseguimos agir o tempo todo da forma como sabemos que deveríamos agir, né? Porque nós já temos conhecimento do modelo. Qual é o modelo? É o Cristo. É o Cristo. Então, sempre que nós não nos comportamos como esse modelo, nós estamos sendo hipócritas, né? Ou talvez não, né? É isso que nós vamos discutir também, que faz parte da definição. Pode falar, Hebe. Eu acho que a dificuldade de eu entender aí é que quando você tem consciência do que você está fazendo como hipocrisia, ele já faz pensando em tudo isso, não é? Seria aí uma diferença? Todo hipócrita é consciente? Esse é o ponto essencial, Hebe. É o ponto essencial. Eu trouxe aqui uma definição de um filósofo, né? Quando a gente pega essas coisas muito complexas, é sempre bom a gente ouvir a opinião de um filósofo, porque ele já ficou remoendo isso tanto tempo, né? Que às vezes ele consegue explicar de forma um pouco mais palatável para nós. E depois eu vou trazer a definição que está lá no livro que a Ana Lívia citou. E aí eu vou abrir para a gente discutir, porque é uma questão aberta, viu, Hebe? É uma questão em aberto. Vamos lá. O professor Clóvis Barros Filho, né? Genial, né? Eu gosto muito dele, apesar que o vocabulário dele é mais popular, né? Então a gente não pode ficar mostrando os vídeos dele aqui. Então eu peguei e transcrevi um comentário dele sobre hipocrisia. Olha lá, Hebe, como que ele vai citar esse ponto que você falou. A hipocrisia é uma falsidade sobre si mesmo. É fazer-se passar por alguém que não se é. O indivíduo que pensa ser erradamente aquilo que comunica ser não é hipócrita. Ó, de novo, hein? Então, o indivíduo que pensa ser erradamente, quer dizer, ele não tem consciência que ele não é, mas ele fala que é, esse não é hipócrita. Então, para o professor Clóvis, essa questão da consciência, ela entra na definição. A hipocrisia requer a plena consciência da falsidade, ou seja, a consciência de um eu verdadeiro e do eu falso, que estou comunicando. Pressupõe a consciência da verdade e da mentira sobre si mesmo. O vaidoso é um enganado sobre si mesmo. O hipócrita é um indivíduo que mente sobre si mesmo. Né? Então, quer dizer, o hipócrita ele tem clareza, ele sabe o que é o certo, sabe o que é o errado, sabe o que ele é e sabe o que ele não é, mas ele só anuncia aquilo que ele deseja anunciar, né? Ele só se comporta da forma como ele quer que o outro o perceba, né? Mesmo que aquilo não seja característica dele, né? Uma virtude dele. Só que também não para por aí. Ó, enganar para quê? Qual o objetivo, né? Por que uma pessoa vai fingir ser algo que não é? O hipócrita comunica com consciência de causa algo que sabe que não é, para enganar, sabendo que o engano é condição para o comportamento do outro que lhe é vantajoso. É bom que eles vão agregando as coisas assim, né? E vai dando um nó na cabeça da gente, né? Então vamos de novo. Ó. O hipócrita, ele comunica, quer dizer, se comporta, né? Fala que é, com consciência de causa, né? Sabendo exatamente o que ele está fazendo, ele comunica algo que sabe que ele não é. Para quê? Para enganar. De tal forma que, enganando o outro vai agir de tal forma que vai trazer uma vantagem para o hipócrita. Então, se não há vantagem, também não há por que haver a hipocrisia. Então, ele coloca a questão da consciência e coloca essa questão da intenção por trás do comportamento hipócrita, né? Enganar para que o enganado, e por estar enganado, haja de um jeito que não agiria se não estivesse enganado. Dá fumaça na cabeça isso, né? Eu vi várias vezes o vídeo, né, gente? Vocês estão vendo agora, mas eu vi trocentas vezes, né? Até ir digerindo aí. E qual que é a outra proposta de definição de hipocrisia para a gente poder fazer um confronto? A Ana Lívia citou esse livro aqui, ó. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Eu não consegui
passar o olho dele, né? Mas eu consegui achar exatamente um trechinho falando sobre a hipocrisia, ó. É um instrutor falando para um grupo. Então ele fala assim: renovemos os conceitos, meu amigo. Hipocrisia não significa apenas o ato intencional de enganar ou fingir. É um estágio evolutivo próprio da humanidade terrena, porque não conseguimos ainda ser honestos o suficiente com os próprios sentimentos. O ato de não admiti-los e reconhecê-los é uma das facetas mais sutis da hipocrisia humana. Apresentar-se com fachadas que não correspondem à vida íntima, seja intencional ou não, é hipocrisia. Somos falsos sem desejar, hipócritas sem consciência. Ixi, aí agora o negócio mudou, hein? Mudou de nível, né? O que vocês acham? E aí, Hebe? É consciente ou pode ser sem consciência, hein? Eu acho que eu ainda preciso aprender mais, porque eu fui até onde é consciente. Ele sabe o mal que vai causar tudo aquilo, as causas, né? Mas sem consciência eu ainda não digeri ainda não. Acho que o Everton ia comentar alguma coisa também. Eu acho que, posso falar, Bruno? Eu Claro. acho que se ele... Fechou seu microfone, Milena. eu estou dizendo o seguinte, que por mais que ele... vamos dizer, ele não sente amor e finge que sente. Então, assim, é um nível de inconsciência que, na verdade, assim, às vezes ele não tem nem sabe o que é realmente o amor, né? Nunca vivenciou, nunca sentiu, nunca recebeu. Então, ele sabe que ali não é onde ele quer estar, mas ele fica porque outra coisa faz com que ele fique. Então, não é o amor, mas é a situação, é a família, é o dinheiro, é outra coisa. Então, ele sabe, ele pode não ter essa total consciência, mas ele sabe que o que prende ele ali é aquela situação. Então, aqui falou de intenção, né? Ele pode não ter a intenção de fazer mal não amando, só que ele faz, e ele faz porque ele está ali com outro propósito. Talvez seja isso que eu quero dizer. Difícil falar. Difícil, né? Quando a gente vai descendo na casuística, pensando situações, é difícil, né? Quer dizer, quando o Aloysio fala... Oi, Everton, pode falar. Era só para comentar que eu gostei mais da primeira definição do Clóvis, porque, salvo engano, hipocrisia, ela tem a ver com representação, com atuação, de você fingir um personagem ou cumprir um papel. Então, por isso que eu gostei mais do Clóvis, que fala da consciência, né? Uma coisa é se não se saber limitado, né? E outra coisa é se saber de uma vertente e buscar aparecer outra. Quem aqui é sempre cheio de psicólogo, a gente fica meio com medo de falar na frente de psicólogo, né? Mas, em certa medida, acho que todo mundo tem, né? É isso. A Sandra vai falar, Everton. Acho que ela vai responder a tua pergunta. Deixa eu só falar uma coisinha antes da Sandra. Eu lembrei de criança, né? Porque a criança, às vezes, ela vai lá resolver uma questão, vamos supor, alguém pegou uma coisa dela, ela vai lá com tudo e vai brigando e vai batendo. Aí ela machuca. E ela fala assim, não, mas eu não queria machucar. Mas ela bateu. A gente vê dois conceitos diferentes, né? O Clóvis, ele fala de uma forma que tem mais a ver aí com Platão, com Sócrates, e ele traz essa questão aí
de um hipócrita mais perto de um psicopata até, né? Ele é consciente em fazer o mal, diferente do vaidoso, que às vezes nem se conhece tanto, por isso ele acha que ele pode até mais do que ele pode, né? E já nesse livro, que eu já anotei aqui, o nome do livro é Quem Sabe Muito... Não, Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, né? Que aí ele traz, como todos nós, sendo hipócritas, com intenção ou não, ou seja, com consciência ou não, né? E aí eu parei nesse ponto aqui, porque não conseguimos ainda ser honestos o suficiente com os próprios sentimentos. Que é aí que vem a proposta do autoconhecimento para a nossa transformação, né, em busca da nossa evolução pela transformação, porque o amor é o único que ele navega entre todos os outros sentimentos, fazendo uma conexão, amalgamando, se é que a gente pode dizer assim, ele vai conectando todos os outros sentimentos, e por isso a gente precisa se conhecer mais, para sermos mais honestos e sabermos a nossa intenção, e para isso evoluirmos, para evoluirmos sem fingir. Para que fingir? Para que enganar, né? Talvez seja esse caminho desse livro, que quando a gente ama, a gente pode mais. Mas para isso a gente precisa se conhecer no amor, em conexão com os outros sentimentos, para sermos honestos uns com os outros. Não sei se eu compliquei. Eu Pode falar, gostei Claudinha. muito, Sandra. Eu também gostei. Eu levantei a mão porque eu achei uma fala da Lucilena Galvão. E ela fala assim: hipocrisia, um mal moralmente mortal, mas socialmente aceito. Transborda em meias palavras, intrigas, maledicência, ironia e sarcasmo, que nada mais é do que inveja e incompetência disfarçados de bom humor e inteligência. Hipocrisia é general de brigada, de destruição dos que ousam quebrar com o coletivo e querem crescer. Nunca foi, nem será mais do que inveja enroscada em trapos de cetim. Duras palavras também, né? Parece que é algo que, de fato, precisa ser muito bem trabalhado, né? Bom, eu gostei muito, Sandra, do que você falou, né? Porque quando o Everton leu, na semana passada, aquela história do André Luiz, de que o espírita que não progride, né, em 3 anos, que tem coisa errada aí, é um comentário dessa questão do Livro dos Espíritos, da famosa questão que a gente vira e mexe e volta nessa tecla, né, sobre o conhecimento de si mesmo. Então, a Sandra colocou esse ponto. Então, o que eu fiquei pensando, né, para preparar esse estudo? Que talvez a gente esteja diante de um problema semântico. Quer dizer, talvez esse outro comportamento, que não é um comportamento doloso, para a gente usar um termo jurídico, né, Everton? Esse comportamento intencional, talvez não seja hipocrisia, mas seja outra coisa, né? Vamos pensar, uma palavra qualquer. Mas o fato é que, independente se intencional ou não, todo comportamento em desacordo com aquilo que Deus espera de nós não precisa ser corrigido? Independente, não é? Então, quer dizer, pouco importa a definição para nós, né? Pouco importa se é intencional. Pode falar, Everton. Ô, Bruno, hipocrisia culposa. É aquela que você não sabe que você está sendo, mas você está sendo. Porque a hipocrisia, na acepção, eu dei uma olhada aqui, ela vem do grego hipocrisia mesmo.
que significa desempenhar um papel. Então, quer dizer, o hipócrita doloso, ele conscientemente, ele está fingindo, né? Agora, talvez numa esfera mais profunda, só para você poder desenvolver o que você está falando, às vezes, sem você ter essa consciência toda, em alguma ação que possa ter outro nome, também a gente está contrário à lei divina. É isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que o Everton conseguiu captar aí, eu não estava conseguindo muito bem organizar, mas foi exatamente isso que eu pensei, né? Quer dizer, será que dá para a gente colocar uma esfera que nos termos jurídicos, né? O que seria essa esfera culposa? É quando você erra por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia, né? Então, quer dizer, aquele médico que vai fazer um procedimento cirúrgico que ele não está preparado para fazer, mas ele faz e dá errado, né? É um comportamento que não é doloso, ele não queria prejudicar o paciente, mas por ele ter agido nessa falta de zelo, né, ele acabou ocasionando um erro, quer dizer, não deixou de prejudicar. É a mesma coisa a hipocrisia, né? Sendo intencional ou não, pode acarretar um malefício, não é? Pode acarretar um prejuízo, pode, de alguma forma, prejudicar alguém. E dentro da justiça divina e desses mecanismos perfeitos, né, que só Deus consegue balancear o nível de responsabilidade de cada um, de cada ação, né, para dosar quem é mais ou menos culpado, quem deve ser mais ou menos punido, e a forma como advém essa punição, que escapa também da nossa percepção, né, não é uma coisa assim rígida, não é uma conta, não é um balanço contábil, né, a justiça divina, ela entra o amor e a misericórdia. Então, só Deus consegue dosar isso aí. Mas o fato é que nós precisamos cada vez mais ajustar caminhos para a gente, de novo, voltar no nosso João Batista. Nós precisamos trilhar esse caminho, que são as leis de Deus. E tudo que a gente pisar fora disso, a gente vai ter que ser reconduzido, independente se de forma intencional ou não. Mas por que voltamos nessa questão do autoconhecimento? Porque é a chave para facilitar esse processo. Porque se mesmo de forma não intencional, ainda assim, o meu desconhecimento de mim mesmo causa malefício para as pessoas que estão ao meu redor, então se torna algo imperativo. Então o autoconhecimento passa a se tornar algo essencial, algo fundamental, algo que eu preciso fazer o quanto antes. Não é mais uma questão de se eu quero ou não me conhecer. É questão de que se eu não me conhecer, eu não vou conseguir, né, desenvolver o que eu preciso desenvolver. Eu vou ficar ali em círculos, revisitando situações, revisitando encarnações, sem conseguir aprender com as circunstâncias da vida, né? Pode falar, Sandra. E nesse caso, quando a gente não se conhece, porque naquela primeira parte do Clóvis, ele fala dos tolos, não fala? É o Clóvis que fala sobre os tolos? Ou antes? Eu acho que foi antes. Ele fala que o vaidoso é um enganado de si mesmo, né? Antes desse slide, fala sobre o tolo. Aí é só a definição, né? Tem aqui. Aí fala sobre os tolos. Do próprio Kardec, né? E felizes os hipócritas, né? Que agem com consciência. Felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. É até mesmo para a gente não se tornar o tolo, né? Que nesse caso aí, tolo no sentido de ignorante, né? Do que eu não preciso conhecer nada, porque o outro já conhece, e vai ser o Santo Espírito na minha vida. Então, eu cruzo os braços e vou sendo arrastado por outra pessoa, né? Não evoluindo com o meu esforço e trabalho próprio, né? E isso que você falou, Sandra, me lembrou, assim, para mim está diretamente relacionado à responsabilidade do fariseu. Porque o fariseu é essa pessoa que está na condição de líder.
da liderança, né, do pastoreio daquelas almas ali. Então, se a pessoa olha para esse fariseu e fala, não, se ele é assim e ele já está garantido a vida eterna dele, né, por que eu vou agir diferente? Né? Se coloca na situação do tolo, né? Por mais que isso seja cômodo, mas não deixa de ter a influência daquele que está ali na liderança, né? Muito legal. Muitas conexões. E aí, não vai dar tempo de desenvolver tudo, né? Mas aí eu queria só aproveitar e fazer um gancho. Deixa eu fazer dois ganchos aqui com as contribuições, né? A primeira contribuição, a Claudinha tinha me falado, depois acho que a Karen comentou no estudo, a palestra do Arthur, no Encontro dos Nepes, né? Lá ele vai falar de um exemplo daquela pessoa que é transparente, que não é hipócrita. Ele vai falar do Paulo de Tarso, né? Ele não foi hipócrita, mas ele dá um exemplo de uma situação que pareceu que o Paulo era hipócrita. Porque ele narra o episódio em que o Paulo fica sabendo que um governador novo que assume, né, o controle da região romana ali, ele queria recriar a cena do Calvário. Então queria fazer a mesma coisa que fez com Cristo com o Paulo. Botar ele lá, dar a cana, né, botar o cetro de espinho, pegar 2 bandidos e recriar, né, ipsis literis, colocar na cruz ao lado de 2 ladrões. O Paulo sentiu assim algo ficou tão transtornado com isso, tão transtornado, que ele vai apelar para a sua cidadania romana, para ele não ser julgado por aquele tribunal local. Aí o Lucas assusta. Fala assim, Paulo, você está fugindo do testemunho? Né? Você não está querendo morrer em nome de Jesus, né? Então olha como que o pensamento de Lucas foi limitado, né? Na verdade, Paulo não queria deixar que a crucificação se transformasse num deboche. Imagina se fica corriqueiro você fazer toda aquela encenação. Né? Que risco isso aí poderia trazer para a mensagem do Cristo? Até porque ninguém vai ressuscitar depois como Cristo ressuscitou, né? Então ele apela para a cidadania romana para ser julgado em Roma, então ele vai morrer em Roma, justamente para fugir disso. Então ele não agiu com hipocrisia, porque na verdade o comportamento dele não trouxe benefício nenhum para ele, né? Ele não fugiu da pena. Né? Ele simplesmente foi íntegro, não se deixou afetar pelas circunstâncias e agiu contra o que a maioria ali iria esperar. Então, eu achei muito interessante, quem puder assistir essa palestra, depois eu passo o link também. E a outra contribuição... Jesus, né? Ele foi fiel a Jesus. A ação dele é na fidelidade a Jesus, não ao pensamento social. Exatamente, né? Exatamente. E depois a Hebe comentou de uma outra palestra, que ele também vai falar sobre autoconhecimento. Então, quem quiser, quem puder também, vale muito a pena, porque ele vai falar do pensamento de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento. E aí tem tudo a ver com isso aqui, tudo que a gente já falou. Tá? E a última parte, que seria esse batismo do fogo, eu vou deixar para depois, porque a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso de novo, porque o fogo é uma grande simbologia, que vai ser recorrente. Quando a gente voltar, eu vou retomar um pouquinho desse tema da relação entre o batismo do fogo e o autoconhecimento. Vai ficar aí de cenas para os próximos capítulos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só para não passar do nosso horário, porque tem um menino ali também me esperando, que se eu atrasar... Muito bom, gente. Agradeço demais a participação de vocês, viu? Achei que ficou bem construtivo, né? Conseguimos ainda agregar mais coisas, né? Quando o estudo é assim, é mais gostoso. Né? Muito obrigado. Alguém poderia fazer a prece? Eu faço. Verdade, a gente que agradece. Posso fazer? Vamos então fechar os nossos olhos.
continuar com o nosso coração conectado a Jesus, através das palavras de hoje, que tanto acalentam o nosso coração, porque sabemos o tanto que Jesus fez por nós. Toda a nossa vida, todo o nosso ensinamento, nosso direcionamento, sem dúvida alguma, nós devemos a Jesus. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste grupo de estudo, para que possamos conhecer mais a fundo a respeito das leis morais, a respeito do nosso proceder durante a nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade amiga, que sempre nos ampara, nos acompanha, nos intui. E pedimos também pelos nossos companheiros ausentes, pelos nossos familiares, por todas aquelas pessoas que no momento passam pelo nosso pensamento. Obrigada, Jesus, e que Deus os abençoe. Que assim seja. Boa noite, Bruna. Boa noite. Obrigada.